Ele chegou, trazendo a emoção do futebol de um jeito diferente. Ele chegou, de olho na jogada, ele vai contando tudo pra gente. Em cada lance de gol, vai levantar a massa, vai comandar o show. No gogó, no peito e na raça, o peito de aço chegou. Dário de Paula tá aqui, na Nova Sul Fluminense, pra gente vibrar, pra gente curtir. Dário de Paula. Alô, alô, Volta Redonda, agora é com a gente. Voltaço. Pra cima deles, Voltaço. Entra em campo o esquadrão de aço. Voltaço. Equipe. Na tarde de sexta-feira em Bacaxá, o Volta Redonda disputou um jogo com o reviravoltas que foi decidido nos minutos finais. Voltaço levou a melhor sobre um Fluminense com praticamente todos os titulares e venceu por 3-2 a partida válida pela sexta rodada da Taça Guanabara. Aleph Manga, 2 e João Carlos marcaram para o Volta Redonda e Fred descontou para o tricolor. Com a vitória, o Volta Redonda chegou aos 13 pontos e divide a liderança do campeonato com o Flamengo. Na partida da tarde de sexta-feira, o Volta Redonda aproveitou muito bem os contra-ataques no início do jogo e abriu 2-0 logo na metade inicial do primeiro tempo. O João Carlos abriu o placar aos 8 minutos após falha de Frazan e a Aleph Manga ampliou aos 21 em chute forte de dentro da área. O Fluminense tentou reagir, mas parou no goleiro Andrei. Fluminense! Com o resultado, o time ficou estacionado nos 9 pontos e saiu do G4. O técnico Roger Machado perdeu os 100% de aproveitamento que tinha no comando da equipe. Após 3 vitórias em seus 3 primeiros jogos, o treinador viu o tricolor ser derrotado justamente na partida que contou com praticamente todos os titulares. Fred, Nenê e companhia estiveram em campo e apenas Lucas Claro ainda não retornou. O Fluminense volta a campo amanhã, terça-feira, contra o Vasco. O clássico às 21h35 será disputado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Já o Voltaço recebe na quinta-feira, às 18 horas, o Boa Vista, também no Raulino. Flamengo! Ficou no empate em 1-1 com o Boa Vista na noite de sábado em Bacaxá. O retorno de Gabigol ao time não foi como ele pretendia. Apesar de demonstrar muita vontade, quase não participou do jogo na primeira etapa, diante da marcação imposta pelo adversário. Foi ele quem errou o passe que gerou a jogada do gol do Boa Vista. No segundo tempo, teve algumas oportunidades que acabou desperdiçando. Apesar do domínio amplo da partida, o Flamengo não fez o mais importante, pôr a bola na rede. O time B encerrou sua participação neste início de Carioca com a liderança e algo talvez mais importante, a certeza de que Rogério Ceni ganhou bons reforços. O saldo é positivo, apesar do desempenho ofensivo abaixo do esperado no empate em 1-1 com o Boa Vista sábado. Agora, a missão é dos titulares. Depois de amanhã, em Volta Redonda, quarta-feira, no Raulino de Oliveira, o Flamengo, com todos os titulares, enfrenta o Bangu. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de R$1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br e participe. Dário de Paula, rolando a bola pra você. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Agora são 8h38. Esta é a hora do café favorito. Começou bem o jogo de sábado com o Madureira na Baixada Fluminense. Chegou a dar a impressão que conseguiria uma vitória tranquila, mas deixou o Xerém com apenas 1 ponto e preocupado com a classificação na Taça Guanabara. No estádio Los Lários, em Xerém, o time de Marcelo Cabo apenas empatou por 2-2 com o Madureira, que continua invicto após ter 2 gols de vantagem.
Galarza e Zeca marcaram para o Vasco, enquanto Maurício Barbosa e Feitosa descontaram para o Madureira. O empate deixou o Vasco em situação desconfortável na Taça Guanabara. Após 6 rodadas, o time soma apenas 6 pontos. Embora ainda faltem 5 jogos, a classificação para as semifinais começa a ficar distante. O Madureira, por sua vez, segue no G4 na 3ª colocação. Com 10 pontos, a equipe de Alfredo Sampaio está atrás apenas de Volta Redonda e Flamengo. O Vasco volta a campo amanhã, terça-feira, às 21h35, no clássico contra o Fluminense, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Madureira, por sua vez, joga depois de amanhã, quarta-feira, contra o Botafogo, no Giulite Coutinho. Botafogo! Só no finzinho do jogo, com um gol aos 45 e outro aos 50 do segundo tempo, o time de Marcelo Chamusca conseguiu virar o jogo com o Nova Iguaçu na noite passada em Bacaxá e venceu por 2-1, aproximando-se do G4. O Nova Iguaçu fez 1-0 com Vandinho no início do segundo tempo, mas não suportou a pressão. O próximo compromisso do Botafogo será depois de amanhã, quarta-feira, às 17 horas, contra o ainda invicto Madureira. E aqui estão todos os resultados da 6ª rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Volta Redonda 3, Fluminense 2, Vasco 2, Madureira 2, Bangu 0, Resende 0, Boa Vista 1, Flamengo 1, Portuguesa 3, Macaé 0, Botafogo 2, Nova Iguaçu 1. Agora a colocação é a seguinte: primeiro Flamengo, segundo Volta Redonda, ambos com 13 pontos ganhos. Terceiro Portuguesa, quarto Madureira, ambos com 10. Quinto Fluminense, sexto Botafogo, eles estão com 9 pontos ganhos. Sétimo Resende com 8. Oitavo Vasco, nono Nova Iguaçu, 10º Boa Vista, todos com 6 pontos ganhos. 11º Bangu, 5, 12º e último Macaé, 1 ponto ganho. A 7ª rodada começa amanhã às 21h35 com o clássico entre Fluminense e Vasco no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Depois de amanhã, quarta-feira, às 15h30, na Baixada, jogam Macaé e Nova Iguaçu no Los Lários. Às 17 horas, Botafogo e Madureira no Giulite Coutinho. Às 21 horas, Flamengo e Bangu no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Na quinta-feira, às 15h30, Resende e Portuguesa no Estádio do Trabalhador. E às 18 horas, Volta Redonda e Boa Vista no Raulino de Oliveira. A diretoria de competições da CBF divulgou na sexta-feira a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil 2021. Com o anúncio, as 40 equipes envolvidas no torneio mais democrático do país conheceram a sede, horário e o dia de seus respectivos confrontos a serem disputados em jogos únicos eliminatórios. O primeiro jogo da segunda fase foi realizado na sexta-feira, com o Corinthians conseguindo a classificação diante do Retrô de Pernambuco nas penalidades máximas após empate em 1-1 no tempo regulamentar. O jogo do Volta Redonda com o Juazeirense foi marcado para o dia 7 de abril, uma quarta-feira, às 16 horas em Juazeiro, na Bahia. Outro carioca envolvido na competição, o Boa Vista, jogará no mesmo dia e no mesmo horário com o Picos, no Piauí. Também na quarta-feira, 7 de abril, o Vasco vai a Minas Gerais enfrentar o Tombense às 21h30. Já o Botafogo jogará no dia 14, às 21h30 em Natal, contra o ABC. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite de sexta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro da Série C de 2021. Por unanimidade, a Série C do Brasileiro também terá limite de troca de técnicos. Na primeira rodada, o Volta Redonda irá jogar com o Altos do Piauí. O regulamento da Série C permanece o mesmo para esta edição, com 2 grupos de 10 equipes. Os times de cada grupo se enfrentam em turno e retorno e os 4 melhores de cada passam para os 2 quadrangulares. Os 2 melhores de cada quadrangular garante acesso à Série B, com os 2 líderes disputando a final em 2 partidas. A primeira fase vai do dia 29 de maio a 26 de setembro, com 18 datas. A segunda, dos quadrangulares, de 2 de outubro a 7 de novembro. A última, da final, com 2 datas, em 14 e 21 de novembro. Os grupos são divididos geograficamente, mas por esta edição ter apenas 8 equipes do Norte e Nordeste, Volta Redonda e Tombense entraram na chave A. O grupo A, grupo do Volta Redonda, terá as seguintes equipes: Volta Redonda, Tombense, Altos do Piauí,
Botafogo da Paraíba, Ferroviário do Ceará, Floresta do Ceará, Jacuipense da Bahia, Manaus do Amazonas, Paysandu do Pará e Santa Cruz de Pernambuco. A primeira partida do Volta Redonda em casa, no Raulino de Oliveira, será na segunda rodada contra o Manaus. No futebol não tem pra ninguém. Dário de Pau.